Era um protetor, um guardião da paz. As pessoas procuravam nele segurança, conforto. Não faziam ideia de que um monstro se escondia sob a superfície. Mikhail Popkov, um polícia na cidade siberiana de Angarsk, vivia uma vida dupla. De dia, usava um distintivo. À noite, tornava-se um predador, um assassino em série que aterrorizaria uma região e deixaria um rasto de corpos na sua esteira. Os crimes de Popkov chocaram até os investigadores mais experientes. A brutalidade pura, a eficiência a sangue frio e o número impressionante de vítimas pintaram um quadro horrível de um homem consumido pela escuridão. Como podia alguém que jurou defender a lei tornar-se autor de atos tão hediondos? E como conseguiu evadir a captura por tanto tempo? A história de Mikhail Popkov é um lembrete arrepiante de que os monstros podem ter muitas caras. É uma viagem ao coração das trevas, explorando a mente distorcida de um homem que atacava os inocentes e deixou uma comunidade para sempre marcada. Angarsk, uma cidade esculpida na vastidão siberiana, era um lugar duro e implacável. As temperaturas caíam drasticamente e a neve cobria tudo com um manto branco e gelado. A vida aqui exigia resiliência e força, qualidades que eram forjadas desde a infância. Os invernos longos e brutais pareciam espelhar a frieza que fervilhava dentro do jovem Mikhail Popkov. As tempestades de neve e o vento cortante eram uma constante, moldando o caráter dos habitantes. Para Mikhail, esses elementos externos pareciam refletir um tumulto interno que poucos podiam ver. Nascido em 1964, a infância de Popkov não apresentava sinais óbvios da escuridão que o consumiria. Ele cresceu em um ambiente que, à primeira vista, parecia comum. As fotos antigas mostram um menino que poderia ser qualquer criança da época, com um olhar inocente e um sorriso tímido. Era descrito como uma criança normal, calada e retraída. Passava muito tempo sozinho, observando o mundo ao seu redor, com uma curiosidade silenciosa. Enquanto outras crianças brincavam juntas, Mikhail preferia a solidão, um traço que se tornaria mais pronunciado com o tempo. Alguns vizinhos lembram-se de uma frieza no seu olhar, um distanciamento arrepiante que o diferenciava das outras crianças. Havia algo nos seus olhos que parecia ver além do presente, como se estivesse sempre à procura de algo mais profundo e sombrio. Mas estes eram apenas vislumbres fugazes, facilmente descartados num lugar onde as dificuldades e o estoicismo eram a norma. A vida na Sibéria era dura para todos, e comportamentos estranhos podiam ser facilmente ignorados ou explicados como resultado das condições adversas. Havia rumores de crueldade para com os animais, um fascínio perturbador pela morte. Alguns diziam que ele gostava de observar os animais mortos, que havia algo de inquietante na maneira como ele lidava com a morte desde cedo. Mas estas histórias eram frequentemente vagas, passadas de geração em geração e envoltas no folclore de uma comunidade habituada a olhar por cima do ombro. As pessoas contavam essas histórias como advertências, mas raramente acreditavam nelas completamente. Ninguém poderia ter previsto que este rapaz aparentemente comum de Angarsk se tornaria um dos assassinos em série mais prolíficos da Rússia. Ele parecia tão normal, tão integrado na comunidade, que a ideia de um mal tão profundo era inimaginável. As sementes do mal tinham sido semeadas, mas permaneceriam adormecidas, escondidas sob uma fachada despretensiosa, à espera do momento certo para florescer na sua forma plena e aterradora. A história de Mikhail Popkov é um lembrete sombrio de que o mal pode se esconder nos lugares mais inesperados, aguardando pacientemente para se revelar. Mikhail Popkov era um homem de família. Tinha mulher e filha, e parecia levar uma vida comum e tranquila. Eles viviam numa casa modesta numa pequena cidade russa, onde Popkov tinha um emprego estável como polícia. Ele era visto como um pilar da comunidade. Era um rosto familiar na comunidade. Alguém a quem as pessoas recorriam para obter ajuda. Ele participava de eventos locais e era conhecido por sua disposição em ajudar. Ninguém suspeitava do segredo obscuro que ele escondia sob o uniforme. Sua aparência calma e comportamento amigável mascaravam uma verdade aterradora,
Como polícia, Popkov era conhecido pela sua dedicação e eficiência. Ele recebia elogios e prêmios por seu trabalho, sendo visto como um exemplo a ser seguido. Era um agente exemplar, sempre disposto a ir mais além. Ele trabalhava longas horas e não hesitava em enfrentar situações difíceis. Os seus colegas achavam-no calado e despretensioso, um homem de poucas palavras, mas com um compromisso inabalável. Ele era respeitado e confiável. Esta aparência de normalidade tornava os seus crimes ainda mais chocantes. A comunidade ficou em estado de choque quando a verdade veio à tona. Como podia este homem aparentemente comum, um protetor da paz, ser responsável por atos de violência tão indizíveis? A incredulidade tomou conta de todos. A dualidade da vida de Popkov é um lembrete arrepiante de que o mal pode espreitar nos lugares mais inesperados. Durante o dia, ele era um herói. À noite, um monstro. É um contraste gritante a imagem de Popkov, o homem de família, partilhando refeições e risos com os seus entes queridos, parecia uma vida perfeita, justaposta à realidade horrível dos seus crimes. As evidências encontradas nas cenas dos crimes eram perturbadoras e difíceis de acreditar. É uma dissonância que desafia qualquer explicação fácil, um lembrete arrepiante de que nunca sabemos verdadeiramente o que se esconde sob a superfície. A história de Popkov é um alerta para todos nós. À medida que a escuridão descia sobre Angarsk, a cidade parecia mergulhar em um silêncio inquietante. As ruas, que durante o dia eram movimentadas, agora estavam desertas, com apenas o som distante de um carro ocasional ou o farfalhar das folhas ao vento. Era nesse cenário que Mikhail Popkov se sentia mais à vontade. Mikhail Popkov abandonava a sua pele de normalidade e transformava-se num predador. Durante o dia, ele era um policial respeitado, um homem de família. Mas à noite, ele se tornava algo completamente diferente. Um caçador à espreita de sua próxima presa. Visava mulheres, muitas vezes jovens e vulneráveis, que caminhavam sozinhas à noite. Elas eram alvos fáceis, confiantes de que a presença de um policial significava segurança. Mal sabiam elas que estavam prestes a encontrar o seu pior pesadelo. Usava a sua posição como polícia para ganhar a confiança delas, oferecendo-lhes boleia na sua viatura, uma perversão arrepiante do seu dever jurado. Ele sabia exatamente como abordar suas vítimas, com um sorriso amigável e uma oferta de ajuda que parecia inofensiva. O modus operandi de Popkov era frio e calculado. Ele planejava cada movimento com precisão, garantindo que não deixaria pistas que pudessem levar à sua captura. Sua mente trabalhava como a de um estrategista, sempre um passo à frente. Atraía as suas vítimas para uma falsa sensação de segurança e depois levava-as para áreas isoladas nos arredores da cidade. Esses locais eram escolhidos a dedo, longe de olhares curiosos, onde ele poderia cometer seus crimes sem interrupções. Lá, sob o manto da escuridão, ele libertava a sua brutalidade. A escuridão não era apenas um disfarce, mas um cúmplice silencioso que escondia seus atos hediondos. A sua arma de eleição era frequentemente um objeto contundente, um martelo ou um machado, usado com uma selvageria que revelava uma raiva profunda. Cada golpe era desferido com uma força brutal, refletindo a fúria que ele mantinha dentro de si. Os ataques eram marcados por uma violência frenética, uma necessidade não só de matar, mas de desumanizar as suas vítimas. Ele não se contentava apenas em tirar vidas, ele queria destruir a essência de quem elas eram. Frequentemente mutilava os seus corpos, deixando-os irreconhecíveis. A cena do crime era um testemunho da sua crueldade, um espetáculo macabro que chocava até os investigadores mais experientes. O nível de brutalidade era chocante, mesmo para investigadores experientes. Cada novo caso trazia um horror renovado, uma lembrança de que estavam lidando com um monstro sem remorso. Era claro que Popkov sentia um prazer doentio com o sofrimento que infligia. Seu sorriso cruel e a satisfação em seus olhos eram evidências de um prazer sádico que ele tirava de suas ações. O seu reinado de terror duraria 2 décadas. Durante esse tempo, ele continuou a viver uma vida dupla, enganando todos ao seu redor enquanto espalhava medo e morte.
2 décadas de medo e incerteza, enquanto o número de vítimas aumentava e o povo de Angarsk vivia sob a sombra de um monstro que não conseguia ver. A comunidade estava em constante estado de alerta, temendo o desconhecido e se perguntando quando o próximo ataque aconteceria.